O LagoCast Brasília de hoje recebe o apóstolo Natanael Brito, psicólogo, professor de teologia e ministro de louvor. O apóstolo é um dos pastores na Instância Paraíso, ambiente que promove constantemente programas como Moriá, Renovo e Escola de Intercessão. Senhoras e senhores, com vocês, Natanael Brito. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LagoCast Brasília, o podcast oficial da Lagoinha na capital federal. Hoje, como você já viu na thumbnail e já viu na nossa apresentação, quem está aqui é um homem de Deus que vai contribuir demais num papo, numa conversa, para a gente poder conhecê-lo um pouco mais fora do altar, né? Embaixo do púlpito, como a gente brinca e gosta de falar aqui. Apóstolo Natanael Brito, obrigado por aceitar esse convite aqui, é uma honra recebê-lo, viu? Uma honra para mim, né? Não imaginava que a gente ia gravar um podcast hoje. Olha aí. Mas a gente está feliz por participar desse tempo aqui na Lagoinha Brasília, tanto a Conferência do Espírito Santo, sim, como também poder estar hoje nesse culto de domingo abençoado. Glória a Deus. Por que não esperava que ia gravar o podcast? Porque a gente rouba, literalmente, as pessoas. A pessoa vem ministrar aqui, o homem de Deus, a mulher de Deus e tal, a gente passa no nosso estúdio, dá um alô para a nossa audiência lá, porque a gente está construindo esse projeto aqui e Deus tem nos abençoado muito, trazendo pessoas como o senhor aqui, que contribui demais, que edifica muito a nossa fé, que é uma inspiração quando a gente assiste as mensagens, acompanha nas redes sociais, aí trazê-lo aqui, né, um pouquinho mais para se aproximar, para conhecer um pouquinho mais do apóstolo Natanael. Me tira uma dúvida, o senhor nasceu na fé? Ou se converteu no decurso da sua vida aí, na adolescência? Na realidade, assim, eu venho de uma família pastoral. Meu pai é pastor. Benção. Eu acompanhei praticamente meu pai tornando-se pastor, né? Líder de jovens, professor de escola dominical e depois consagrado, aí presbítero, e depois tornou pastor. Nós éramos da quadrangular na época, né? E aí eu vi meu pai passando por todo esse processo. Depois nós fomos para a presbiteriana, a gente saiu de um extremo a outro. Uau, da quadrangular para a presbiteriana. Isso. Lá na presbiteriana foi a primeira vez que eu liderei adolescentes. Eu tinha 9 anos de idade, né? eu liderava meninos de 12 a 17, que era a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, com 9 anos de idade. Pré-adolescente ainda, né? Na verdade, diziam que eu tinha 30 anos com 9 anos de idade. O fardo, né? A responsabilidade. Então, mas eu digo o seguinte, eu nasci num lar cristão, mas eu vim me converter mesmo recentemente, um tempo atrás, um dia desses. Então, me convertendo a cada dia, né? Sim, é verdade. E nessa perspectiva, então, é um tabu ou é uma realidade essa questão de filho de pastor? Dá mais trabalho? Como é que foi no seu caso? Rolou um ciúme da igreja? Você via a igreja roubando muito a atenção do seu pai? Ou ele conseguia, de forma miraculosa, fazer esse equilíbrio de cuidar da igreja, cuidar do ministério e também da família? Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte: o ser humano em si, ele já consegue ser especialmente elegante com os de fora e, às vezes, danoso com os de dentro, né? É verdade. Então, por meu pai ser pastor na época, era muito mais rígido com a gente, assim, no sentido de disciplina e tal. Um homem maravilhoso, mas digno, assim, de colocar muitas vezes o pastoreio, rédea muito curta dentro de casa, porque as cobranças são muito grandes, né? A maioria dos filhos de pastor que eu conheço estão aí ou desviados, ou estão... Eu conheço filhos de pastores presos, né? Porque, na verdade, foram sendo deixados ali, muitas vezes, na ideia de que, por estar numa casa pastoral, iriam se converter naturalmente. Mas a pastora Zenete tem uma palavra que ela diz, né? Filho de crente não é crentinho, né? Filho de pastor não é pastorzinho. Então, parece que existe uma cobrança, assim, de que os filhos de pastores sejam um modelo, um exemplo, que a esposa do pastor seja uma pastora, e não é bem assim. Às vezes, o chamado é individual. Mas ele nos trouxe aí debaixo de uma construção de fé, uma construção, ele é um evangelista, na verdade, mais até do que um pastor, e ele sempre pregava nas praças, nas ruas, e isso foi nos apaixonando, mas a minha decisão mesmo pelo ministério só veio já adulto. Porque, às vezes, eu penso na minha casa, né? Como tanto minha esposa e eu somos pastores, nós temos 2 filhos. Às vezes a gente pensa que a responsabilidade dos nossos filhos são a mesma que a nossa. É tão óbvio para a gente que já é adulto. Só que nós construímos o ministério, a gente correu atrás disso, a gente buscou, a gente orou, a gente, sabe, viu a nossa ineficiência, a necessidade da graça, tivemos um encontro. Então, a nossa jornada ministerial é muito particular. Só que, às vezes, a gente pensa que a família toda teve essa jornada.
Sim. E meu filho não teve ainda, ele vai ter a dele. Só que como é um ambiente pastoral, a casa, a gente vai falar, não, os meninos já estão na graça, já estão... E precisa do encontro, né? Sim. Ontem, o meu sobrinho, de 12 anos, ele gravou um áudio para mim falando, tio Léo, falei em línguas pela primeira vez na Conferência do Espírito Santo. Uau! Olha só que coisa linda, né? E assim, os pais dele já são pastores, falam em línguas há 20 anos. Só que ele foi ontem, né, o meu sobrinho, né, o Murilo. Então, que coisa mais linda, né, de você ver caminhando. E às vezes eu acho que o nosso maior desafio é entender que os nossos filhos não têm a mesma experiência com Deus que a gente tem. Porque como está no mesmo ambiente, conversa com as mesmas pessoas, e a gente acha... E eu acho que isso é um grande desafio, né? A experiência com Deus, ela é subjetiva e individual. É verdade. Né? E é interessante que eu falo sobre paternidade hoje. E uma das coisas que eu sempre falo, principalmente nos encontros de líderes de pastores, é que os nossos filhos não precisam de um pastor em casa. Eles estão precisando do pai. Eles não precisam de um pastor em casa, eles precisam do pai. Agora, um pai que ensine a palavra, um pai que ensine os princípios, os valores, porque Deus irá prover um pastor para eles um dia. Então, eles estão precisando ali da afetuosidade, do carinho, da compreensão, principalmente. Né? Isso eu não entendia, tanto que a minha primeira filha tem 21 anos. E ela... Quer dizer, o senhor foi pai com 12, então? Pelo amor de Deus. Não. Minha primeira filha nasceu, eu tinha 23 anos. Opa, tá bem, pastor. 23 para 24, é. Olha aí, já depois passou... faço 44 mês que vem. Que bênção, hein? Então, assim, ela tem 21 anos e ela teve uma vivência mais forte no seio da igreja. A cobrança era intensa sobre ela, porque nós éramos intensos na igreja. Então, as pessoas cobravam dela, olha o comportamento dessa menina, olha isso, olha... E a minha filha, ela nasceu serelepe, né? Ela foi uma criança, assim, extremamente alegre, serelepe. E aí as pessoas não entendiam muitas vezes isso e queriam cobrar dela, assim, um padrão, né? Como se ela fosse uma pastorinha. Então, algumas vezes a gente teve alguns impasses com isso. Mas hoje, por exemplo, hoje ela lembra. E eu tentei ser pastor dela em casa no começo. E ao longo da vida a gente foi entendendo. Não, ela não precisa de um pastor agora. Precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de um pai. Precisa de alguém que dê direção para ela. E Deus proveu pastores para ela. Hoje ela ministra na Lagoinha, matriz, na adoração, no louvor. E hoje ela tem pastores, tem pessoas que cuidam da vida dela, sabe? Os filhos não são nossos. E eles não são a extensão das nossas ideias, da nossa história, das nossas expectativas ou da nossa não realização. Então a gente tenta, muitas vezes, criar filhos se tornou uma extensão da realização da autoestima dos próprios pais. Então não é porque eu sou pastor que eles vão ser. Às vezes a nossa preocupação é, e se eles se desviarem? O que é que a Bíblia nos diz? Ensina o menino no caminho. Não é o caminho, é no caminho em que se deve andar. E ainda quando ele for velho, não se desviará dele, porque nós não temos controle sobre isso. Isso realmente é uma reflexão muito importante, né? E nessa sua jornada, vendo o seu pai exercendo o ministério, o que nasceu primeiro no seu coração? A vontade de ensinar, dando aula, a palavra, a pregação, ou o louvor? Porque quando a gente fala assim, vai ter um evento aqui na igreja, aniversário da igreja, conferência e tal, o apóstolo Natanael vem, a gente não sabe o que vai ser. Ele vem para fazer o louvor? Ele vem para dar a palavra? Ele vem para fazer tudo? Porque, assim, é uma multiforme graça que o Senhor lhe usa, porque geralmente alguém que canta direitinho prega muito bem. Ou alguém que canta muito bem prega legal. Mas o Senhor faz com excelência essas duas frentes. Assim. Então, o que nasceu primeiro na sua vida? Foi o louvor ou foi a palavra? Para ser sincero, eu não sei. Assim, foi algo que se fundiu assim, de uma forma... Na verdade, eu me lembro que eu cresci na igreja invadindo a parte do louvor ali, né? Na verdade, meu primeiro instrumento foi bateria, por incrível que pareça. Uau. Eu me lembro de chegar na bateria lá e o baterista oficial dizia, sai daqui, menino, sai daqui. Só que quando ele faltava, aí eu ia, já estava. Então, meu pai me ensinou ali os primeiros acordes de violão. E eu me lembro que desde pequenininho mesmo, eu acho que eu tinha por volta dos meus 5 ou 6 anos de idade, eu já comecei a desenvolver, tocar. 7 anos eu já tocava no Ministério do Louvor oficial da igreja, mas eu tinha uma paixão por ensinar, que a partir dos 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu estava dando aula para crianças na escola bíblica dominical. Com 9 anos, nós migramos de igreja e lá eu já passei a liderar esses adolescentes. Então, a gente promovia acampamento, era aquela coisa meio louca. Então, não sei te falar exatamente como as coisas se encontraram. Mas eu entendi o seguinte, já que eu não sou tão alto, né? Porque Deus é o Deus da compensação, já que Ele não me deu altura. Então, né, Senhor, o que o Senhor pode me dar aí para
para agregar aqui o que a gente então, se servir no reino. No padrão do rei Davi, né? O rei Davi, a Bíblia diz que não é tão alto, mas fazia 1 milhão de coisas bem. Na verdade, assim, né? O que é que eu posso realizar em prol do reino de Deus, né? E fazer realmente com excelência, porque a gente entende o seguinte: o reino de Deus é um reino de excelência. Certo. É um reino perfeito, mas é um reino para nós aqui de excelência. Não precisa ser perfeito aqui nós, mas precisa ser feito com excelência, sabe? Eu entendo dessa forma. Que maneiro. Isso realmente é um desafio nosso, né? De saber, eu tenho que fazer com excelência aquilo que Deus me chamou, me imbuiu, e despertar essa vocação é um desafio diário. Pastor... Você sabe qual é o maior desafio que eu acho? Desculpa te interromper. Não, por favor. É ser excelente, é se esmerar em conhecer e crescer, mas fazer isso com simplicidade. Para mim, esse é o maior desafio. Porque realmente a gente acaba se cobrando e em alguns momentos até a pulguinha da vaidade, ela pode nos picar ali se a gente não tiver... E eu falo até mais por conta das pessoas que estão ali nos recebendo, nos ouvindo, né? Então, elas muitas vezes não têm ali aquela habilidade com o conhecimento, a habilidade com as letras, a habilidade com o conteúdo. Então, a simplicidade com que você vai transmitir aquele conhecimento, né? Por exemplo, acompanhei toda a conferência aqui pelo YouTube, a parte que eu não pude estar presente, e eu vi que cada pregador, cada ministro trouxe uma palavra profunda, carregada de profecia, de revelação, de ativação e decretos, mas com simplicidade, sabe? E essa simplicidade invadiu a igreja. Isso aí foi a parte que mais chama a atenção para mim, em alguém que ensina a palavra, em alguém que ministra adoração, é você ser excelente, buscar o melhor que você pode, mas na simplicidade. Foram ministrações muito distintas umas às outras, Sim. mas extremamente complementares, né? Dentro do plano de Deus mesmo. Quando você olha assim, tudo você encaixa, fica perfeito, né? Diante de Deus. Assim, foi um propósito muito, muito bacana. E uma coisa que o Senhor me ensinou, muitas coisas ontem, mas ontem eu fiquei refletindo, falei, meu Deus, eu nunca tinha feito isso. Porque, como o Senhor falou, acompanhou pelo YouTube os dias que não estava aqui, né? E a gente fez o propósito de 21 dias que o Senhor fez. Aí eu falei, cara, ele era um dos preletores, ele viu no Instagram, ele viu que a gente entrou num propósito de 21 dias de oração, e lá no estado dele e tal, fez o propósito. Eu falei, meu Deus, eu já preguei em igrejas, em congressos, que fizeram o propósito e eu nunca entrei. Eu fazia o meu, eu falava, não, vou lá, vou me consagrar e etc. Mas eu falei, qual que é o da igreja, né? O que a igreja está fazendo? Entra nesse. Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Eu falei, e é tão simples, mas assim, foi tão... Me abriu um negócio na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, sempre que eu for chamado para pregar, eu vou perguntar qual que é o propósito que vocês estão fazendo. Que eu quero entrar junto, vamos orar junto, vamos alinhar o nosso espírito nesse negócio. Isso me edificou muito. E, pastor, o senhor tem esse trabalho também na Estância Paraíso, não é? Sim. Como é que funciona a Estância? Alguém que fala assim, eu queria ir no Moriá. O que é a Estância? O que é o Moriá? O que são esses nomes aí que algumas pessoas não sabem e outras já são apaixonadas? Na verdade, assim, só para entender o processo, eu sou natural de Fortaleza. Então, eu estava em Fortaleza quando eu conheci a pastora Zenete e ela me fez um convite para estar vindo aqui para Belo Horizonte para caminhar com ela. Porque eu comecei a caminhar com ela antes de vir morar em Belo Horizonte, nas escolas de intercessão, nas viagens. E aí ela falou, não dá mais para eu ir para um destino e depois você ir embora para outro, né? A gente precisa estar junto para comungar aí da mesma visão e tal. E o processo para eu vir para Belo Horizonte levou 4 anos. Foram 4 anos ali, Senhor, é isso mesmo? Porque quem é que não quer caminhar com a Zenete? Não, né? É isso que eu estava pensando. Quem é que não quer andar junto com a pastora Zenete, né? Convocou, você fala o quê, né? Ela, na verdade, aí eu sempre perguntava para ela, isso aí é Deus, pastora, que está te falando, ou é o teu coração que está me chamando, né? Aí ela falou, bom, ainda não tem uma palavra concreta de Deus. Então, durante 4 anos, ela queria que estivéssemos juntos, mas não havia uma palavra certa de Deus. Até que no 4º ano ela falou, é agora, Deus falou, então chega a hora de... Então nós saímos de Fortaleza, minha esposa, minhas filhas e tal, viemos direto para Belo Horizonte. A ideia era somente caminhar com a Zenete, mas a Estância é a casa dela, é a base, né? Você sabe que a Estância é a extensão do que foi um dia a casa dela, que recebeu a Ana Paula Valadão, recebeu o André Valadão. Lá no passado, ela recebia em casa, tratava essas pessoas em casa. E aí depois o Senhor levou ela para Lagoinha, pastor Márcio, junto a ela, ali estabeleceram a Estância. E a Estância Paraíso não é apenas um retiro espiritual, é um lugar de cura, de libertação, de encontro com Deus, é um lugar de descanso, de reflexão, é um lugar de ser confrontado também.
E eu não sei muito bem quais são os processos, a parte... Sempre me perguntam, quanto que custa e tal, eu não sei essa parte. Mas tem um site, o site da Estância Paraíso, você vai lá, faz a sua inscrição. Hoje nós temos filas de espera aí extensas até o final do ano. Sim. Né? A agenda está sempre cheia. Então nós temos lá o Moriá, o Renovo, a Escola de Intercessão, nós temos Casais nas Mãos do Oleiro, temos... Está surgindo aí uma escola de adoração futuramente, tem uma série de trabalhos que são feitos, mulheres que transformam, e a pessoa faz a inscrição, passa esses dias lá, geralmente o Moriá são 2 dias e meio, e nesse Moriá tem ministração sobre paternidade e orfandade, tem ministração sobre perdão intensa mesmo, tem ministração sobre iniquidade, quebra ali de o que eu chamo de iniquidade geracional, né? Algumas pessoas chamam de maldições hereditárias, eu gosto mais de usar expressões que a Bíblia usa, né? A iniquidade que perpassa geração em geração, e aí lá as pessoas são atendidas. Sim. A gente até usa a expressão não é atendida, acolhidas. Elas podem ali falar aquilo que nunca puderam falar antes para ninguém. Essa é a nossa oração, que elas sejam curadas daquilo que nunca puderam contar para ninguém. Então elas contam, são libertas ali. Libertas de quê, apóstolo? De demônios? De demônios, e também são libertas de um conhecimento equivocado, de um estilo de vida errado, porque a transformação ela realmente passa pela mudança de mentalidade. Então, elas saem de lá com toda uma bagagem para viver uma vida completamente diferente. Elas saem perfeitas? Não. Mas elas saem ali com muito conhecimento, com muita bagagem para viver uma vida coerente com os valores do reino e permanecer na fé, né? Aqui a gente tem dezenas de pessoas que já fizeram Moriá. E todas elas falam basicamente a mesma coisa. É impressionante. É um divisor de águas. É um momento... Porque tem pessoas aqui que são novas na fé que foram ao Moriá e tiveram uma experiência sobrenatural com um Deus desconhecido para eles ainda, porque estava caminhando. Tem líderes já com a jornada muito longa e foram, porque às vezes a gente fica no ativismo. Se a gente não vigiar, a gente acaba entrando no... serviço, Marta, e acaba não buscando tanto quanto deveria, porque a gente está numa responsabilidade de ficar ministrando e servindo. E esses líderes que foram também falaram, olha, foi maravilhoso porque eu me desliguei. Eu só busquei, eu só fui ministrado, eu não me preocupei com nada, e eu tive um momento sobrenatural com Deus que eu não tinha há muito tempo, eu fui confrontado em algumas coisas. Então, assim, a propaganda não tem card no YouTube ou no Instagram. A melhor propaganda é o boca a boca. E a moçada que volta de lá é impressionante, cara. Eu falo, eu tenho que fazer o Moriá também. Com certeza. Todo mundo Você ainda não fez? Eu nunca fiz, pastor. Você acredita que quando eu fiz, né, eu estava pastoreando igreja e tal, aparentemente envolvido na dinâmica do dia a dia, a gente acha que está tudo bem, né? E eu falei para a pastora Zenete assim, quando eu cheguei aqui, ela, meu filho, que bom que você veio e tal. Então ela falou assim, olha, faz o programa. Eu falei, não, pastora, eu estou bem, né? Eu estou bem. Eu estava levando um casal comigo, falei, eu estou bem, fica tranquilo e tal. Ela falou assim, não, quero te presentear, porque se está bem vai ficar melhor ainda. Exatamente. E aí eu descobri que geralmente pessoas que pensam que estão bem, provavelmente são as pessoas que mais precisam de ajuda em áreas subjacentes ali da sua vida, que elas não são perceptíveis no dia a dia. Você vai passando, aí eu costumo falar o seguinte, existem aqueles que são remanescentes, existem aqueles que são os emergentes e existem os sobreviventes. Eu sou um sobrevivente, eu não sou um emergente. O cara está ali surgindo no cenário, não. Eu não sou um remanescente, porque o remanescente chega no finalzinho, né? Então eu sou um sobrevivente ali dos processos que eu digo o seguinte, é melhor você começar tarde certo do que cedo errado. Olha que legal. Eu comecei cedo demais e eu vejo que alguns processos foram errados. Eu era muito novo, neófito. E assim, então, houveram muitas situações que poderiam ter sido evitadas ali a partir de uma maturidade, de um conhecimento maior, de instruções. E teria poupado tanta coisa, com toda certeza, né? Muito sofrimento. Então, eu sou um sobrevivente, né? Minha família é sobrevivente. O ministério na minha vida é um ministério sobrevivente. Então, nós estamos aí lutando agora para nos mantermos nessa visão, para chegarmos ali, como eu falei aqui, nós não estamos sendo preparados para a terra. A missão e a tarefa que temos nos prepara para a eternidade. Então, a minha visão hoje é como é que eu estou me preparando para além dessa vida.
né? Então, a Estância Paraíso hoje se tornou uma base para mim. As pessoas chamam a estância de hospital, alguns chamam de maternidade, essas palavras que fazem analogia, mas um hospital por quê? Porque as pessoas chegam doentes mesmo. Qualquer um, até quem pensa que não está doente. E no hospital é assim também. Exato. Esses dias eu falei com a minha mãe, vamos ao médico. Ela, não, eu tô bem. Aí foi lá, tava com a pressão alta. Exato. Ela não estava sentindo que estava com a pressão alta, mas estava. Às vezes a gente não se diagnostica, né? Exato. Então a Estância se tornou para mim uma base. E a gente brinca muito, a minha ministração, minha palestra é a primeira, né? Paternidade, logo quando você chega, a primeira palestra. Então, quando você chega, é uma chave. Eu falo que essa é uma chave poderosa, você redescobrir o amor do Pai Celestial na sua vida, porque a referência de paternidade que você tem é aqui da Terra. Sim. Então, quando você redescobre o Pai Celestial, isso muda tudo na sua vida. Então, eu me lembro que as pessoas que eu trouxe para a Estância Paraíso foram embora. E a pastora diz assim, ó, eles vão embora e você fica. Então, assim, isso desde 2014... Ou seja, eu não recebi alta ainda, estou lá. Esses dias, né, no ano passado, acho que esse ano ainda estávamos no Japão, eu falei, pastora, e aí, a senhora não acha que já dá para dar alta? Ela falou, ainda não, ainda tem muito que se tratar. Né? Então, nós amamos a pastora Zenete, ela é uma pessoa, assim, fantástica. É uma inspiração para todos nós. Eu falo que, assim, é uma das pessoas que eu conheço que mais se parece com Jesus. A gente já conversou algumas vezes e ela constrange, né? Eu saio reflexivo pra caramba, eu falo, meu Deus do céu. Na simplicidade, constrange mais. Esses dias eu estava conversando com ela, eu falei, pastora, qual foi a última vez que a senhora foi no cinema? Ela falou, meu filho, Jesus está voltando, não dá tempo de ir pro cinema não. Eu falei, meu Deus do céu, eu com o ingresso no bolso. Você já leu o livro dela? Já, minha esposa adorou também. Ela fala lá no livro, tem uma parte que ela fala que ela ia pro cinema e era coisa do demônio. Isso, ela ficava com peso na consciência de estar ali e tal. É especial demais. Apóstolo, uma das características que o senhor tem, que é muito interessante, é essa questão de mesclar a teologia com a psicologia, que o senhor é psicólogo, né? Sim. Eu tenho a formação em jornalismo. E eu sempre falo para as pessoas, olha, estuda comunicação. Para quem está fazendo a obra de Deus, a comunicação é uma coisa fundamental. Acho que todo mundo tinha que estudar comunicação. Não se formar em jornalismo nem nada, mas dominar a oratória, falar bem, entender a comunicação, abre muitas portas. E eu vejo que na igreja, todo pastor, no fundo, acaba sendo um pouco psicólogo também. Porém, alguns fazem isso de maneira equivocada por não terem tanto manejo técnico, eu digo técnico mesmo. Qual que é a importância da psicologia para um pastor? Olha, eu acredito o seguinte, né? Nós somos treinados na faculdade de psicologia para escutar. Escutar sem pensar em uma resposta. Né? O pastor, ele sempre escuta pensando em uma resposta. É verdade. Ele sempre quer ter um conselho, quer ter uma palavra, quer ter uma solução. E, na verdade, assim, as pessoas, quando nos procuram, apesar de quererem uma solução, elas querem responsabilizar alguém pelos seus problemas, responsabilizar alguém por um erro futuro. Então, por exemplo, enquanto pastor, muitas vezes eu dei direções para pessoas, eu dei conselhos para pessoas que no futuro não foram bons, não foram adequados, e essas pessoas cobram de quem? Ah, mas eu fiz isso porque o pastor falou. E ainda tem um outro detalhe. Existem processos neurocientíficos que a gente precisa entender que, por exemplo, eu vou falar de algo muito, muito básico. Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho. Espelho. Né? Esse neurônio, ele capta o comportamento do outro e você acaba repetindo esse comportamento como se fosse seu. O seu subconsciente, né? Estou falando um pouquinho de psicanálise, eu não sou psicanalista, mas falando um pouquinho de psicanálise, o pré-consciente ou o subconsciente, ele não reconhece a outra pessoa, ela só conhece você. Então tem coisas que você escuta do outro e que se você não souber tratar essas questões de uma forma realmente... com evidência científica, com uma forma de lidar com isso, sem espiritualizar o que é emocional, sem espiritualizar o que é uma situação mental, um problema mental, de fato, você pode trazer isso para você como se fosse seu. Nós temos inúmeros pastores que estão adoecidos e quando você conversa com esses pastores, eles falam do aconselhamento, do atendimento diário. Ah, eu atendo muitas pessoas, Não deveria ser assim. Você absorve mesmo. Absorve, você absorve aquilo que é do outro, né? Uma das coisas que hoje na intercessão a gente sempre faz, a pastora sempre fala, né, que quando você vai interceder pelo outro, imagina só, você ora pelo outro. Eu vou até usar uma situação. Minha esposa estava com inflamação aqui
na região do cotovelo. Ela sofreu uma queda e machucou o cotovelo. Não quebrou. Foi um machucado que o ortopedista falou que é difícil de tratar, porque tem que fazer alongamento, é uma inflamação, e é chata essa inflamação e tal. E um dia eu fiquei compadecido dela ali com aquela dor, a gente medicando e tal. Falei, eu vou orar por ela. Senhor, eu sou marido dela. Com uma autoridade, eu oro por ela agora, no nome de Jesus, né? E assumo esse lugar. Cara, quando eu falei isso, a dor passou pro meu braço imediatamente. Aí eu perguntei para ela assim, amor, você tá sentindo dor? Não passou? Não tô sentindo mais nada. Nada no meu braço. E eu falei, pois eu tô. E eu fiquei 3 dias com aquela dor ali, mas resistindo àquela dor e depois passou. Por quê? Porque eu fiz um clamor intercessório, me identifiquei com ela. Mas às vezes você se identifica com o outro ali, né, no momento do aconselhamento, porque psicólogo não é conselheiro. E a psicologia nem sequer promete cura. Ela diz o seguinte para você, ó, nós vamos te escutar, te acolher, você vai colocar para fora as suas dores e você vai encontrar o caminho da própria cura. É igual o outro, né? Eu estou te pagando, você está me ouvindo, sabe a resposta, não vai me dizer? Eu não posso. Você precisa encontrar a resposta aí. Aí você diz, mas o pastor conhecendo dessas coisas, o que é que vai ajudar? Vai ajudar bastante porque ele vai primeiro aprender a ouvir. Escutar é o mais importante. Só na escuta, muitas vezes, a cura. Só na escuta, às vezes, você já viu o outro. Eu não tenho... Jesus, ele não tinha respostas prontas. É verdade. A pergunta de Jesus era, como eu posso te ajudar? O que queres que eu te faça? Eu já experimentei muitas vezes de alguém chegar, pastor, eu preciso conversar. Vamos trocar uma ideia, vamos na cafeteria, vamos não sei onde. E aí eu vou, a pessoa desabafa 1 hora ali, fala do casamento, chora, fala do trabalho e tá. E a gente tá comendo um misto quente, tomando um café e tal. Não, meu irmão, vai dar certo. Ora ao Senhor, busca na palavra, a Bíblia diz isso. Só que a gente não fala muito. E quando termina, a pessoa fala, nossa, foi muito bom conversar com você. Obrigado. Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu só ouvi. Exatamente. E a pessoa, mas ela externaliza aquilo, às vezes se escuta e pensa, cara, é por aqui e tal, né? E eu acho que é importante também essa questão, é neurônio espelho o nome que Sim. fala? Porque... Você sabe o bocejo? Quando você boceja, o outro tá vendo ali, ó. Aí você já... Aí o outro... Né? É impressionante, né? Porque eu vejo que muitos casais de pastores acabam sofrendo dificuldades internas no seu relacionamento porque absorvem problemas de vários casais e a gente não percebe que isso tem uma relação profunda, né? Sim, existe um cuidado especial que eu sempre falo, né? Alguns pastores, depois que conversam comigo, entendem como é que a gente faz, porque na realidade, assim, eu tenho um consultório, eu tenho um atendimento psicológico e tenho o acompanhamento pastoral com algumas pessoas. Então, é diferente. Eu não posso misturar as coisas. E no altar, da mesma forma. A psicologia, ela não é para o altar. Né? Foi utilizado em alguns momentos alguns termos, assim, na palavra, para que as pessoas entendam que existem processos que são físicos, humanos, né? Tanto que Romanos 12:2 fala que a transformação, ela é uma mudança de mentalidade. Isso aqui, para mim, é muito claro. E, assim, quando eu vejo as pessoas, eu tenho uma palavra que eu digo, que é o seguinte, a verdadeira libertação não consiste em expulsar os demônios, mas é quando o sujeito aprende a dominar os seus próprios desejos, vontades e muda o seu comportamento. Porque tem pessoas que não têm demônios, mas têm um comportamento endemoniado. Entendeu? Nem precisa do demônio. Às vezes Satanás olha assim e diz assim, cara, eu não acredito que esse sujeito consegue fazer isso sem mim. Entendeu? Como é que ele consegue isso? Então, tipo assim, o comportamento das pessoas, inclusive, alguns estudos falam que a humanidade está caminhando para um nível de perversão sem volta. Sem volta. Então, Jesus é que vai voltar, a perversão ela vai aumentar. Então, por quê? Porque os danos que foram acontecendo pelos abusos emocionais, abusos sexuais, abusos de todas as ordens, no ambiente de trabalho, dentro de casa, né, nas ruas. Então, isso causou uma pane no sistema. E a ausência de uma paternidade presente, pai, mãe, uma família funcional, fez com que as pessoas elas desacreditassem do projeto original de Deus para a família. Sim. Então, assim, eu penso que é importante que os pastores conheçam isso, porque toda a transformação passa pelo crivo das nossas emoções. Nós mudamos pelo que aprendemos, mas existem pelo menos 3 emoções que provocam mudança em nós. O medo, existe o medo que machuca e o medo que transforma, depende do que eu faço com ele. Existe a raiva, a raiva de viver da mesma forma a vida toda,
Então, existe também ali o amor, né? Quando você realmente ama, então você provoca mudança. Mas a dor também, ela é um agente muito funcional na transformação. Mas precisa entender a dor, por que está doendo? Então, quando o pastor consegue entender isso pela psicologia, tanto que no Carisma a gente está ensinando saúde integral do líder. É uma disciplina muito importante, hoje, né? Uau. Assim e quando a gente fala sobre isso, eu abro ali, falando um pouco sobre a saúde na Bíblia, o que é que a palavra fala sobre isso, como Paulo aborda essa questão, né? Inclusive dando orientações a Timóteo. Então, assim, é muito importante isso. Falo sobre a saúde mental, usando a neurociência, e falo sobre a saúde emocional, mais focada na área da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, há pessoas que não estão endemoniadas. Elas têm comportamento de demônio, então é mais difícil. Uau, entendeu? É muito sério isso. É muito sério, né? Porque a gente costuma botar tudo na conta do diabo, né? Diabo, as nossas irresponsabilidades. Né? Sim. Apóstolo, a gente está chegando na reta final aqui, a gente tem nosso horário e... Só uma frase por favor, para casar com isso que a gente falou. Eu gosto muito de falar o seguinte: não espiritualize o que é posicionamento. Tem muita coisa que é posicionamento, é mudança mesmo. Eu não consigo sair da masturbação, da pornografia, por exemplo. Ninguém vai te tirar de lá se você não fizer um esforço, porque vício se vence com hábito, um novo hábito. Você tem um vício, substitui. Você precisa construir um novo hábito, porque a nossa mente não cabe em muitos hábitos, mas a gente quer uma recompensa rápida. Então, a maior parte dos nossos processos estão nessa busca por recompensa o tempo todo, né? Olha aí, você que é esperto, você anotou tudo isso aqui, né? Pausa, anota, escreve, volta. Que papo edificante. Apóstolo, para a gente encerrar, a gente tem aqui um hábito que a gente desenvolveu, que a gente lembra de Abacuque 2, que Deus fala para Abacuque assim, olha, escreve essa revelação numa tábua gigante, a ponto de quem passar correndo consiga ler. Deus falasse isso com o senhor hoje. Natanael, escreva uma mensagem que até quem passa correndo assista. Ou seja, em qualquer lugar vai estar lá, seja nas redes sociais, na televisão e tal. Não pode ser Jesus salva, porque a gente é crente, todo mundo falaria isso. Sim. Que mensagem seria essa? Rapaz, essa é uma pergunta complexa, porque tem tantas palavras aqui dentro queimando, sabe? Mas se eu puder dizer, eu vou repetir o que eu falei na pregação ontem, né? Ore todo dia, leia a palavra, medite nela todos os dias, adore todo dia e oferte todos os dias. Louvado seja Deus. Isso vai manter os céus abertos sobre a sua vida. Amém. Pronto, tá, essa mensagem é forte, é boa. E para quem quer te acompanhar nas redes sociais, o senhor tem canal no YouTube, tem Instagram, como é que funciona? Na verdade, eu sou muito ruim de rede social, né? Eu não gosto não, vem, de mexer, vem uns caras abençoados aqui, toda vez que fala isso, eu fico, meu Deus do céu. Eu sou muito ruim de rede social por causa da correria do dia a dia. Imagino, realmente. Mas, assim, eu tenho tentado trabalhar no Instagram, é o @apNatanaelBrito e tem o Natanael Brito _PC. São dois para separar, né, o ministerial do profissional. Certo. E o canal do YouTube, a partir do próximo ano, vai ter alguns conteúdos. Tem alguns conteúdos na internet hoje que não são produzidos por mim. Algumas igrejas que eu vou pregar, tem vídeos, tem pregações. Se digitar Natanael Brito, aparece lá. Pronto. Muitas pregações que eu não postei, né? Que hoje tudo é gravado. Mas, a partir do ano que vem, alguns conteúdos vão estar realmente nesse mais canal. concatenados aí no canal. Então, ó, pronto, fica ligado. E o LagoCast Brasília está à disposição. Nossos estudos aqui, se a gente puder ajudar a servi-lo, vai ser uma honra, tá bom? É uma alegria demais estar com vocês aqui. Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Prazer. Deus abençoe. Se você está nos assistindo pela primeira vez, não é inscrito no canal, se inscreva no LagoCast Brasília, porque nos ajuda demais. E um papo desse aqui, isso aqui é uma aula, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Bem, a gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos já no canal, já tem outros episódios. Eu espero que Deus continue te abençoando. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.